Parashá Shelach. Na porção da Torá Shelach, aprendemos sobre os 12 espiões que foram enviados à terra de Canaã. Aprendemos sobre os 10 espiões que deram um relatório negativo sobre a terra e infundiram medo no coração de Israel. Aprendemos como Deus puniu o povo de Israel por se recusar a confiar nele e entrar na terra de Israel. Também aprendemos sobre Yehoshua, Josué, um dos 2 espiões que trouxeram um relatório favorável, que estava destinado a liderar o povo na terra de Canaã 40 anos depois. Tudo isso desde o povo de Israel escolhendo não confiar em Deus e, em troca, sendo amaldiçoado a vagar 40 anos, até Yehoshua, aquele que finalmente lideraria Israel para a terra prometida. Tudo isso aponta para o Messias. Diz em Números 13, 2: Envie homens que eu vou dar aos filhos de Israel para que espiem a terra de Canaã. Você enviará um homem de cada tribo de seus pais, cada um líder entre eles. O nome dessa porção da Torá, Shelach, significa enviar. A palavra hebraica shaliach tem a mesma raiz de Shelach, que significa enviado. A palavra apóstolo vem da palavra grega apóstolos. Esta palavra possui o mesmo significado do hebraico shaliach. Os apóstolos de Yeshua foram chamados de apóstolos porque foram enviados. Nesse mesmo sentido, os espiões que Moshe enviou para explorar a terra podem ser chamados de 12 apóstolos enviados a Canaã. Diz em Mateus 10, versículos 1 e 2: Yeshua chamou seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curar toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Agora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. No primeiro versículo, os seguidores de Yeshua são discípulos, mas no segundo versículo eles são apóstolos. Assim que Yeshua os envia, seus discípulos tornam-se seus apóstolos. Essa relação pode ser ainda mais cimentada observando o texto dessas 2 passagens. Logo após Moshe enviar os 12 espiões, a Torá lista os nomes dos homens. Mateus 10 faz exatamente a mesma coisa, logo após os discípulos serem chamados de apóstolos. Imediatamente após a Torá relatar o nome dos 12 espiões apóstolos, ela relata um discurso que Moshe lhes deu antes de partirem. Esse discurso consiste em instruções para sua missão, coisas que deveriam notar e objetivos que deveriam alcançar. Mateus 10 faz a mesma coisa. Imediatamente após relatar o nome dos 12 apóstolos, fala sobre Yeshua dando um discurso a eles antes de enviá-los. Em Números 13, Moshe enviou os 12 espiões para espionar as cidades e vilarejos da terra de Canaã. Em Mateus 10, Yeshua enviou os apóstolos para as ovelhas perdidas de Israel, entre as cidades e vilarejos da terra de Israel, dizendo-lhes para não irem pelo caminho dos gentios. Isso em Mateus 10, 5. Eles deveriam permanecer na terra de Canaã com a intenção expressa de ajudar o povo de Israel. Quando Yeshua enviou seus discípulos, ele os enviou em pares. Não diz na Torá que os espiões foram enviados em pares, mas é implícito. Yehoshua, Josué e Caleb são um par. Há 2 homens que carregam um cacho de uvas e um poste. E quando Yehoshua envia espiões para Jericó, cerca de 40 anos depois, ele os envia como um par. A conexão entre os envios dos 12 espiões e os envios dos 12 apóstolos sugere o significado mais profundo da missão de Yeshua. O futuro do povo estava em jogo em ambas as missões. Quando os espiões se tornaram e deram seu relatório negativo, disse que o dia atual do mês era o 9º dia do 5º mês, Tisha B'Av, um dia de jejum judaico no qual múltiplas calamidades ao longo da história ocorreram. Quando o povo se rebelou e se recusou a entrar na terra que Deus lhe havia dado, Deus condenou toda a geração, como diz em Números 14:34. De acordo com o número de dias em que espiaram a terra, 40 dias, para cada dia você carregará a sua culpa por 1 ano, 40 anos, e você saberá da minha oposição. Yeshua acreditava que sua geração também estava condenada de maneira semelhante. Ele diz em Lucas 11:29, esta geração é uma geração má. Ele diz em Lucas 11:50, o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo será cobrado desta geração. Ele diz em Lucas 17:25 que ele deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado por essa geração. Ele disse a seus discípulos que essa geração veria o julgamento que viria sobre Jerusalém. Em Atos 2:40, quando os apóstolos estavam compartilhando sua mensagem, disseram: Salvem-se desta geração perversa.
40 anos depois, uma geração bíblica depois, em Tisha B'Av, os romanos queimaram o Santo Templo, destruíram a cidade de Jerusalém e levaram sua população para o cativeiro. Este foi o grande julgamento que Yeshua havia advertido. Esse grande julgamento começou o exílio do povo judeu da terra de Israel, que ainda existe até hoje. Yeshua sabia que isso aconteceria se o povo de Israel não aceitasse seu convite para entrar no reino. É por isso que ele enviou seus 12 discípulos com a mensagem em Mateus 10:7. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Diz em Números 13:16. Estes são os nomes dos filhos que Moshe enviou para espiar a terra. Mas Moshe chamou Hoshea, filho de Nun, de Yehoshua. Moshe renomeou Hoshea adicionando a letra Yod na frente de seu nome. Hoshea significa salvação, enquanto Yehoshua significa o Senhor salva. O Talmud conecta essa mudança de nome com outra mudança de nome famosa. Em Gênesis 17:15, Deus mudou o nome de Sarai para Sara, removendo a letra Yod de Sarai e substituindo-a por um Re, para soletrar Sara. O Talmud explica que Deus pegou esse Yod e adicionou o nome de Yehoshua. A letra Yod que tirei do nome de Sarai clamou continuamente ao longo dos anos até que Josué chegou e eu adicionei ao seu nome. Como está escrito em Números 13:16, Moshe chamou Hoshea, filho de Nun, Yehoshua. Sanhedrin 107a. Essa história implica que Yehoshua carregava um vínculo direto com os patriarcas e o que eles esperavam alcançar. Dessa forma, Yehoshua prefigura o Messias ao liderar o povo para a terra prometida. Yeshua liderará Israel para o reino, a era messiânica, a ressurreição dos mortos e o mundo vindouro, como diz em Hebreus 4:8-9. Pois, se Josué lhes houvesse dado descanso, ele não teria falado de outro dia depois disso. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Na verdade, Yeshua e Yehoshua são o mesmo nome. Quando o nome Yehoshua aparece em aramaico, a pronúncia aramaica o trunca para Yeshua. Yeshua é simplesmente uma versão curta de Yehoshua. Pode-se até dizer que o nome hebraico de Yeshua é Yehoshua. Zacarias 6:12 revela que o nome do Messias é Yehoshua. Isso aconteceu quando o profeta Zacarias fez uma coroa ornada de ouro, colocou-a na cabeça do sacerdote Yehoshua, filho de Jehotzadak, e declarou: Eis aqui um homem cujo nome é renovo, porque ele brotará de onde está, e ele construirá o templo do Senhor. De acordo com isso, o sumo sacerdote Yehoshua e o Messias têm o mesmo nome. Nos livros de Esdras e Neemias, o mesmo sumo sacerdote aparece com a forma aramaica de seu nome, Yeshua, filho de Jotzadak. Nessa porção da Torá aprendemos sobre os 12 espiões que exploraram a terra de Canaã, aprendemos como seu grave erro de trazer um relatório negativo e a sucessiva condenação que Deus trouxe sobre eles aponta para um tempo futuro de julgamento que ainda está acontecendo hoje, e aprendemos como Yehoshua, filho de Nun, foi uma prefiguração de Yeshua.